Novas notícias sobre o caso misterioso de Jay Ring. Pois é, a informação que a gente teve em relação a esse caso é que a polícia chegou até o local onde ele foi encontrado no apartamento e não acabou encontrando nada relacionado a que seria um crime, ok? Então, todo esse caso ainda segue sendo investigado. Agora, nesse dia 14, teremos o velório dele, né? A última despedida. E recentemente encontramos aqui uma entrevista que ele deu para um canal no YouTube que se chama MK Studio. E nessa entrevista ele acabou fazendo algumas revelações, inclusive como ele queria que fosse o seu velório, tá? E aí ele acaba fazendo a revelação, tá? Foi uma entrevista de 2022 e o ator revelou que estava refletindo sobre a sua vida e a morte e acabou compartilhando detalhes de como gostaria que tivesse o seu funeral, como fosse, de certa forma, o seu funeral. E aí ele comenta o seguinte: isso pode soar superficial, mas quero que todas as pessoas bebam champanhe no meu funeral. Um funeral festivo está na minha lista, está na minha lista de desejos, acabou trazendo à tona o ator em questão. Durante essa entrevista, inclusive, ele cita, não que ele estava já imaginando a situação como essa, mas assim, virou tema, porém ele revela que não queriam morrer, obviamente, tá? E apesar de compartilhar esse desejo em seu funeral, ele revela que não queria falecer antes dos seus pais. E ele comenta o seguinte: chega um momento que você sai dos holofotes, envelhece, e como ator que estou perto dos 40 anos, estou nesse processo de reflexão, tentando várias coisas, disse ele, tá? E ele revela que não queria morrer antes dos seus pais. Só que eu percebi durante essa entrevista, eu assisti um pedacinho dessa entrevista lá no canal, ele estava meio desanimado aparentemente, né? Pra ele estava achando que ele estava super velho, que ele já estava já numa idade muito avançada e que as portas agora estavam começando a se fechar, porque os doramas lá são muito famosos, enfim, ganha bastante repercussão, mas sempre vem chegando novas pessoas. Então ele vinha sentindo algo mais intenso por essas questões. Talvez ele não estivesse realizado profissionalmente, e a gente sabe, quando a gente não está realizado profissionalmente, a gente fica encucado com muitas coisas, quando as coisas não estão seguindo da maneira que a gente acredita. E na entrevista eu senti ele bem melancólico em relação a isso. Era um papo descontraído, em alguns momentos ele deu risada, conversou, mas eu senti que ele estava muito com esse peso na consciência, se autocobrando, e estava falando que estava buscando melhorias, indo atrás, trabalhando cada vez mais, porém estava vendo que não estava sendo suficiente, né? Em relação a isso, ele fala: já estou meio que me conformando com a minha idade. Então talvez ele estivesse um pouco frustrado em relação à sua carreira, mas até que ele tinha uma carreira brilhante, inclusive, né? Só que para ele, esses 40 anos, ele tinha 39 anos de idade, para ele já estava além da conta, já estava se sentindo velho e não estava dando certo todo esse planejamento e esse trabalho, tá? Então ele acaba trazendo essa revelação, mas isso foi em 2022. Porém, nessa entrevista dá para perceber que ele era uma pessoa que dava alguns traços ali de depressão, uma pessoa meio que estava para baixo, tá? Ao invés de, uma entrevista, falar coisa positiva, ele entrava em assuntos polêmicos e melancólicos ali, e talvez a galera que esteve próxima a ele não tenha percebido muito isso, tá? Então o caso continua sendo investigado, mas em questão de ser um crime ou algo que tenham feito com ele, já descartaram essa hipótese. Então provavelmente ele fez algo contra ele, né? Infelizmente, numa situação muito triste. E o velório dele vai ser agora dia 14, né? Hoje é dia 13/11, dia 14 vai ser o velório dele. E qualquer outra informação e detalhe sobre esse caso, a gente traz aqui para vocês, tá? Verifica a sua inscrição, ativa as notificações do canal para você continuar recebendo notícias sobre esse caso, ok? Aqui no YouTube são poucos canais que estão falando sobre esse assunto, mas a gente está de olho aqui em relação a esse tema, tá bom? Até o próximo vídeo, uma boa semana, tamo junto e valeu!